If you will tell me I'm the only one that you love, life could be a dream, sweetheart. Hello, hello again, shaboom. Então, o cacau, considerado um superalimento, como eu falei, ele vai ter várias ações. Uma das principais ações do cacau, pelos seus compostos ativos, pelos seus fitoquímicos que existem no cacau, suas catequinas, principalmente uma que chama teobromina, tem cafeína, tem procianidinas. Então a gente tem várias substâncias que são consideradas substâncias antioxidantes e anti-inflamatórias e também que modulam a nossa microbiota. Então, como ele tem uma ação anti-inflamatória, e aí é o que eu ensino muito e falo muito para as meninas, para as mulheres principalmente, nós temos uma tendência a termos mais resposta inflamatória por questões mesmo dos nossos hormônios, do nosso ciclo menstrual. A gente pode ter ali gatilhos mais inflamatórios na nossa vida, então, principalmente por causa da nossa microbiota, da nossa capacidade de detoxificação de estrogênio. A gente tem sim algumas oscilações de humor por causa dos nossos hormônios e a gente acaba tendo uma tendência a termos mais foco de inflamação por excesso ali dos androgênios, por excesso de testosterona, que é o dos androgênios, e de estrogênio, por a gente ter ali nesse ciclo menstrual e nosso ciclo de hormônios afetar também o nosso ciclo e a nossa microbiota. Então a nossa microbiota ela tem um ciclo diário, né? Igual a gente tem o nosso ciclo circadiano, que é o nosso ciclo de 24 horas, a microbiota também tem isso. Então as mulheres, nós temos muito esse efeito ali da microbiota interferindo na nossa saúde, não que os homens não tenham, eles também têm, todo mundo tem, mas nós acabamos tendo mais essa questão das infecções urinárias, dos corrimentos, cândida. A gente tem toda essa questão mais sensível mesmo com as nossas respostas inflamatórias. Então, uma das primeiras ações que eu gosto de indicar do cacau é a potente ação anti-inflamatória que ele vai ter. Por causa desses compostos bioativos que eu estou mencionando, principalmente a teobromina, que é a mais falada do cacau, toda vez que a gente pega um composto, que ele tem um composto que faz alguma ação no nosso corpo, então por isso que a gente vive falando, olha, vamos usar os compostos ativos, é porque eles têm alguma função no nosso sistema, no nosso corpo. Então quando a gente pega uma substância anti-inflamatória como o cacau, ela vai ir lá nos nossos genes, tá? Então como que isso funciona? Depois que a gente digere aquilo, a gente vai consumir aquele produto, ele vai ser digerido, vai ser metabolizado pelas nossas bactérias intestinais, vocês vão ver que as bactérias intestinais adoram o cacau. Então as bactérias vão fermentar esse alimento, vão produzir compostos a partir disso, vão produzir substratos da sua fermentação. E esses substratos da fermentação ali do cacau vão agir lá na nossa genética. Então esses compostos anti-inflamatórios, antioxidantes, o que eles vão fazer? Eles vão em genes específicos, estimulam a sua expressão. O que é isso, gente? Um gene, para ele fazer o papel dele, para ele mandar uma mensagem para as nossas células, olha, vamos estimular essa via genética que controla a resposta inflamatória? Vamos. Como que eles fazem isso? Isso não é uma coisa que acontece assim sem nenhum estímulo. Existe uma cascata de reações que fazem isso, enzimas que participam disso. Então, esses compostos ativos, então, por exemplo, a teobromina do cacau, os outros compostos antioxidantes, as vitaminas e os minerais do cacau, vão fazer essa ação de estimular genes específicos. Então, você vai lá no gene, e a gente vai estimular fatores de transcrição que vão sinalizar para os genes específicos fazerem alguma ação, produzirem alguma proteína, fazerem o que tem que ser feito. Então, você vai estimular lá um controle da resposta inflamatória. Todas nós vamos nos inflamar num nível normal, porque a inflamação é importante para a nossa saúde. Então aprendam isso, gente. A gente fica falando que nós estamos inflamados, você está inflamada, isso é um processo inflamatório. Então a impressão que todo mundo tem é que a inflamação é a pior coisa do mundo. Na verdade, se a gente não tiver um processo inflamatório, a gente vai ter um prejuízo enorme para a saúde, porque o processo inflamatório ele modula o nosso sistema imunológico, ele modula as nossas questões de neurotransmissores, a nossa saúde mental, ele modula a nossa microbiota, a gente ganha massa magra porque a gente inflama momentâneo as nossas células musculares. Nós precisamos do processo inflamatório. O problema é que o processo inflamatório hoje em dia ele está extremamente exacerbado. Você dá uma sinalização para iniciar uma inflamação e essa sinalização não para mais por vários motivos de estilo de vida, de estresse, de medicamentos, de alimentos ruins, e você acaba se inflamando ali
Você passa do limite que é o limite legal, saudável, e o limite que a gente adaptativo ali, que o seu corpo vai conseguir controlar. Quando isso passa, é que a gente começa a ter essas respostas inflamatórias e todos esses sinais e sintomas. Então, quando a gente fala que uma substância modula isso, ela vai estimular ali a sua resposta inflamatória de uma forma natural, de uma forma equilibrada. E o cacau, com as suas substâncias, vai ter essa ação, então, de estimular genes que controlam as respostas inflamatórias. Vão estimular genes que também controlam as nossas respostas antioxidantes. O que é isso? É controlar a nossa capacidade de proteger as nossas células, de não gerar aquele envelhecimento acelerado. É o envelhecimento acelerado que vai trazer doenças cardíacas, diabetes, sobrepeso, problemas neurológicos, doenças autoimunes. Então a doença autoimune, ela começa, toda autoimune tem uma raiz de descontrole antioxidante e descontrole anti-inflamatório. E aí ela vai ter o alvo lá que ela vai escolher no seu organismo e vai atacar aquele alvo. Pode ser tireoide, pode ser sistema nervoso, pode ser o sistema articular, pode ser seu sistema digestivo, por aí vai. Então, quando a gente controla essas respostas antioxidantes de proteção da nossa célula, a gente está evitando com que nós começamos a construir ali uma via mais inflamatória, descontrolada, cheia de radical livre no corpo, nos intoxicando, atrapalhando o nosso processo de detoxificação, alterando toda a nossa microbiota. Então, a gente começa com essas duas principais propriedades do cacau. O cacau tem propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes. E ainda, para completar essa base ali das propriedades do cacau, a gente vai ter toda uma questão de modular a nossa microbiota. Por que é tão importante modular a nossa microbiota intestinal, que é a nossa conhecida flora intestinal? Porque é a partir das bactérias que nós temos no nosso intestino e da fermentação que elas fazem dos alimentos que a gente come, é que vai ser produzido, então, esses substratos e esses produtos que vão ter essa ação que eu estou dizendo, lá nos nossos genes, lá nas nossas células, nas nossas vias ali protetoras. E aí, como o cacau ele é fonte de nutrientes específicos, então cobre, ferro, cálcio, magnésio, mais os compostos antioxidantes, a teobromina, a cafeína, as xantinas que tem ali dentro, a gente vai conseguir então aumentar o número de bactérias benéficas. Então, dentro do nosso intestino, nós temos um monte de bactérias. E a gente vai ter bactérias com propriedades mais inflamatórias, bactérias que vão ter uma capacidade de mais proteção, de fortalecer nossa barreira intestinal, de serem ali mais anti-inflamatórias. Então, quando a gente consome o cacau, então tem estudos já que fizeram teste com pessoas consumindo, né, um produto, um achocolatado, na verdade um chocolate em pó, que tinha uma quantidade maior de cacau, e um outro grupo que consumiu essa quantidade menor. E aí a gente viu que na microbiota dessas pessoas que consumiram mais cacau, houve um crescimento de bactérias específicas, que são bactérias anti-inflamatórias, são bactérias benéficas para a nossa saúde geral e também para a nossa saúde digestiva. Então, modulou a nossa microbiota, melhorou a nossa função digestiva por ser fonte de fibra, então melhora a função intestinal, aumenta uma bactéria que é considerada uma das bactérias mais protetoras do nosso intestino, que chama Akkermansia mucinífera. Então, ela é uma bactéria hoje que todos nós precisamos cuidar e consumir alimentos para aumentar essa bactéria. Claro que ela tem que estar em equilíbrio. No intestino não existe isso, quanto mais melhor. Então, todas as bactérias ali, elas têm um nível que elas têm que estar, elas não podem, mesmo que seja a melhor bactéria do mundo, né, não existe a melhor bactéria do mundo, mas existem as que são, assim, muito benéficas para a nossa saúde, como essa que eu acabei de mencionar, tem outras, Roseburia, tem Prausnitz, são os nomes das bactérias. E aí, elas também têm que estar num equilíbrio, elas não podem também estar super elevadas, porque isso vai gerar desequilíbrio entre as outras. E aí existem compostos que fazem essa modulação. Então, o cacau modula, por exemplo, essa bactéria, ela ajuda na nossa imunidade, ela ajuda no nosso eixo intestino-cérebro. Então, o cacau tem ação anti-inflamatória, antioxidante, modulando a nossa microbiota e ajudando a nossa função intestinal, porque vai aumentar bactérias benéficas e anti-inflamatórias. Como eu mencionei agora há pouco, ele é um super nootrópico, ele tem cafeína, que é uma substância nootrópica que vai dar aquela energia mental, fluidez mental, vai dar mais foco, concentração, vai aumentar ali nosso raciocínio. Mas essas outras substâncias também fazem isso. E uma coisa muito importante, o cacau ele é vasodilatador. Então, por ele ser vasodilatador, ele vai aumentar o nosso fluxo sanguíneo, protege o nosso coração, aumenta a chegada desses nutrientes tanto no nosso músculo quanto no nosso cérebro e nos nossos outros sistemas. Então, ele é excelente, por exemplo, para quem está
fazendo uma estratégia ali de vasodilatação num pré-treino, para quem quer cuidar ali mais da saúde mental e quer que os nutrientes cheguem ali no cérebro, então ele vai aumentar muito essa vasodilatação e chegar nutrientes ali fazendo uma neuromodulação, que a gente chama, uma neuroproteção. Então, olha o quantas coisas um produto está fazendo. If you will tell me I'm the only one that you love, life could be a dream, sweetheart. Hello, hello again, sugar.